E aqui no estúdio do Tudo Mais eu recebo ao vivo Samuel Souza, ele é consultor do Sebrae, muitíssimo obrigada. Vamos falar sobre esse assunto? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Dai, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, obrigado pela oportunidade, vamos prosear. Vamos entender melhor o que é empreendedorismo familiar, Sem né? dúvida. Porque assim, vamos combinar, não é que é diferente, acontece muito aí, tem muitas empresas, né, que são de família, que as pessoas já nascem ali, seguem no mesmo caminho ali do pai, do avô, mas como funciona? O que é o empreendedorismo familiar? Bom, nós somos um país de empreendedores, o brasileiro principalmente tem essa vocação, essa característica de ser um povo criativo, que dá jeito para tudo, e esses são elementos fundamentais para se empreender. A ideia é que o empreendedor identifica ali uma necessidade, uma oportunidade, utilize ali os recursos que podem ser suas habilidades, um recurso financeiro, para solucionar isso. Algo em torno de 51% dos negócios no Brasil se dão por necessidade. E isso tem um contexto totalmente conectado com o empreendedorismo familiar. Porque geralmente as pessoas estão desempregadas, as pessoas precisam ampliar a renda, acontece alguma coisa ali, eu preciso colocar comida dentro de casa, e eu começo a empreender, muitas vezes até sem muita estrutura. Eu sei fazer bolo, eu sei fazer alguma coisa, eu vou fazer esse alguma coisa para poder colocar dinheiro em casa. E eu acabo envolvendo todo mundo. Então, assim, automaticamente a família, querendo ou não, é inserida nesse contexto de empreendedorismo. Quando a gente pensa em empreendedorismo familiar, a gente está falando justamente de... É mais um empreendedor, não de maneira... falando mal, mas assim, é mais um contexto de negócio que tem geralmente esse elemento de eu vim por necessidade, eu precisava ali começar a colocar comida dentro de casa, pagar as contas. A gente está vindo ainda retomando uma economia pós-pandemia, onde muitas pessoas perderam o emprego e encontraram no empreendedorismo uma questão de sobrevivência. Mas na pandemia esse modelo de negócio apareceu demais, Explodiu. né? Explodiu. Porque todo mundo dentro de casa não tinha muita opção. Exatamente. As pessoas, muitas vezes, sem emprego, sem oportunidade de recolocação e com tempo livre. Então, começou ali, de repente, eu faço bolo, eu faço pizza, eu faço pão, eu faço alguma coisa e começo a anunciar. E, mais uma vez, a família acaba sendo inserida. O filho ajuda, a esposa ajuda, o esposo ajuda. Como a gente falou, algo em torno de 51% das pessoas empreendem por necessidade. E geralmente começa sem muita estrutura. E isso geralmente é um problema muito grande. Por quê? É natural que em tudo que a gente faça com outras pessoas exista conflito. Quando eu olho para dentro de casa, que eu estou ali com a pessoa o tempo todo, às vezes é muito difícil separar o que é negócio, o que é família. E os conflitos podem explodir ainda mais. Por isso que a gente vai chegar aí, Samuel. Vamos lá. Sem dúvida. A gestão é fundamental em qualquer modelo de negócio. Mas quando eu falo de um negócio familiar, quanto mais definido que cada um vai fazer, quanto mais eu conseguir ali, literalmente, ter um modelinho de gestão, quem vai cuidar muitas vezes da venda, quem vai cuidar da parte financeira, separar o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro das pessoas, para que a gente possa ter um negócio próspero, para que as pessoas possam, muitas vezes, começou por necessidade, começou dentro de casa, começou por uma questão de sobrevivência, mas que possa ganhar dinheiro com isso. E assim, dá certo, né? Dá muito Às certo. vezes a gente pega em alguns casos que começa exatamente por necessidade, isso aconteceu muito na pandemia, e aí começa ali aquele modelo de negócio, começa a crescer, começa ali expandir ali, né? Sim. Passa um pouquinho, começa a cozinha, tem 2 fornos já não está sendo mais suficiente, precisa comprar mais 1, 2. Agora, assim, como organizar? É possível organizar isso sem ajuda ou... Porque é difícil, né, você organizar dentro de casa, porque está todo mundo inserido. Como organizar isso? Primeira dica, para organizar, a gente busca hoje na internet, tem N ferramentas, inúmeros vídeos no YouTube que nos orientam sobre processos de gestão. Mas tem uma organização que é o Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que a sua missão é fomentar o empreendedorismo e tornar as micro e pequenas empresas competitivas e sustentáveis. A pessoa começou a ganhar dinheiro, mas ela tem inúmeros concorrentes. Ela precisa ser competitiva para poder ganhar desses concorrentes, para poder ter prosperidade. Tem que ter o diferencial ali. Exatamente. Muitas vezes não consegue identificar qual que é o seu diferencial, seu público-alvo. Por que a gente diz isso? Porque, mais uma vez, o Sebrae, o atendimento ele é gratuito. Então, as pessoas que querem empreender ou que já estão empreendendo até informalmente ou formalmente, mas que encontram dificuldades, podem recorrer, por exemplo, ao Sebrae, que está presente no Brasil inteiro.
No estado de São Paulo são 33 escritórios regionais. Uau! Mas a gente atende todos os municípios, existem postos de atendimento que podem acolher isso. 33 São Paulo, estado? Estado de São Paulo. Tá. São 6 na capital e 27 espalhados pelo estado. Demais. Mas a gente tem geralmente postos de atendimento em praticamente todos os municípios. Para orientar esse processo, a pessoa precisa definir ali qual que é o meu modelo de negócio, qual que é o meu diferencial competitivo, quem que é meu público-alvo. E não só isso, não significa que venda é lucro. Tem que ter preço de venda, tem que ter definir ali a contribuição de impostos através de uma formalização. A gente trabalha, tem que ter salário, ou prolabore, quando é o salário do dono. E esse contexto, por mais que muitas vezes as empresas comecem de maneira informal, 99% dos CNPJs ativos do Brasil são de micro e pequenas empresas. E grande parte das micro e pequenas empresas são negócios familiares. Ou são negócios que são passados de pai para filho, que requer uma atenção mais especial ainda, porque eu tenho todo um processo ali de transição, eu tenho um processo de sucessão que tem que ser muito bem pensado. O pai começou esse negócio, tem uma paixão que às vezes os filhos não têm. E aí, dar uma herança que pode não ser uma herança bendita, pode complicar o andamento da competitividade dessa empresa, identificar ali muitas vezes um processo de quem vai efetivamente ser um sucessor. Às vezes nem alguém da família. Às vezes precisa perder essa característica familiar para poder ser competitivo. Mas olhando principalmente para grande parte da realidade dos negócios. Tem que ter ali, por mais que comece dentro de casa, e que às vezes os 2 fornos não estão mais dando. E eu preciso muitas vezes buscar capital. Empréstimo, mas onde eu vou buscar empréstimo? Como eu vou me preparar para isso? Como é que eu sei se eu tenho capacidade de pagamento? E aí por isso que muitas vezes essas pessoas podem recorrer ao Sebrae, porque a gente faz toda essa orientação. Em consultoria direta e através de cursos também presenciais e online. E um planejamento é fundamental, não é mesmo? Porque assim, é um planejamento ali, um modelo que você vai colocar ali, como você vai atuar dentro da empresa, por menor que ela seja. O planejamento é fundamental, exatamente para não ter prejuízo. Sem dúvida. É isso? Sem dúvida. Até porque existe uma pesquisa chamada Causa Mortes, que tem que identificar, assim, a gente tem uma taxa de mortalidade muito grande de empresas no Brasil, principalmente micro e pequenas empresas, por conta dessa informalidade e falta de planejamento. Essa pesquisa ela traz alguns indicadores, e um dos principais indicadores que apontam essa alta mortalidade de negócios, que às vezes morrem antes de se formalizar, algo em torno de 45%, 46% dessas empresas fecham em até 2 anos por falta de planejamento. E planejamento não necessariamente significa ter ali uma planilha gigantesca, definir o passo a passo, definir as ações, o que é importante fazer. O que eu posso, de repente, ter um parceiro que faça por mim, alguém que vai me ajudar com a parte de entrega, de logística, um fornecedor. Olhar efetivamente para aquilo que você traz e tentar profissionalizar. A gente precisa, quando a gente pensa em contexto de empreendedorismo familiar, trazer essa profissionalização. Não é porque começou dentro de casa que vai ser caseiro pro resto da vida. Sim. E tem muitas ferramentas totalmente disponíveis e gratuitas que as pessoas podem definir ali o seu plano de ação, suas metas. Metas são fundamentais, porque a pessoa consegue... Mais uma vez, começa por sobrevivência, começa porque tem que pagar a conta. Mas não dá para ficar a vida inteira trabalhando só para pagar a conta. Tem que pensar em como aumentar a sua proposta de valor, mostrar o valor que você gera para as pessoas e, através disso, ter um crescimento, um desenvolvimento. Samuel, dá um exemplo para a gente, assim, começa ali a empreender dentro de casa, fazendo bolos. Vamos pegar um exemplo. É interessante, sei lá, a mãe está fazendo bolo, a filha já está envolvida, né? A neta talvez às vezes entra ali, o marido também começa a dar uns pitacos ali também no negócio. Sim. Enfim, é interessante sentar a família e eleger um líder. E aí esse líder determinar o que cada um tem que fazer. Olha, você é melhor com finanças, fica aí cuidando do que entra e do que sai, né? Você vai para entrega, você, entendeu? Vai fazer compras. É interessante isso? Sem dúvida. Toda empresa, pequena, grande, ela tem que ter um organograma. Quando a gente pensa em organograma, muitas vezes as pessoas pensam lá num desenho gigantesco. Gigante. Quem é o CEO, quem são as diretorias. Não precisa chegar nesse nível de detalhamento. Mas uma organização é fundamental. Tá. Até porque, muitas vezes, começa em casa, por acaso, eu tenho que saber quem vai falar com o cliente. Porque, às vezes, tem uma pessoa que tem mais facilidade de comunicação. Entendi. E aí eu venho, inclusive, da minha trajetória além do Sebrae, de empreendedorismo familiar. Meus pais tiveram comércio durante muito tempo. Então, assim, as dores e as glórias do dia a dia de empreendedorismo familiar a gente sentiu na pele. E é muito interessante, porque meu pai totalmente controle, meu pai é economista de formação, então ele tinha essa parte de controle muito bem, mas meu pai não serve para atender gente.
Porque ele é tímido, porque ele é acanhado. Ele não tá na frente ali para entender público. Não tinha impossível. como. Minha mãe, em compensação, assim... Falava... Em compensação, se você pedir para ela controlar a venda que ela colocou numa planilha, ela não ia fazer. E assim, isso é uma realidade comum, até porque geralmente os opostos se atraem. Além da direção de Deus para poder definir os casais, os opostos também se atraem. Aí tem que ver o talento de cada um. Exatamente. Isso é legal. E são duas coisas que são muito importantes. Primeiro, quando eu falo de empreendedorismo familiar, o que cada um é bom ou tem potencial para fazer? Porque às vezes eu preciso de uma pessoa que, de repente, não é tão bom atendendo o público, atendendo o telefone, respondendo o WhatsApp, mas é muito bom para poder ter controle, para poder pagar as contas em dia, para poder pagar com o fornecedor, negociar. E eu tenho uma pessoa que talvez não tenha esse dom, essa habilidade, mas que vai vender absurdamente. Entendi. E isso é muito importante quando eu olho para um negócio que começa, mas quando eu penso em expansão. Porque negócios familiares, geralmente, a gente tem a contratação de parentes. Então, né? E aí tem uma máxima que é o seguinte, nunca contrate quem você não pode demitir. Aí você vai e contrata o seu sobrinho, porque tá da família, o cunhado pediu, a cunhada pediu, e você tem que demitir aquela pessoa e causa um caos familiar. Então, são alguns cuidados, e isso passa muito pela organização, porque antes de definir qual é a pessoa que eu vou definir, quais são as características que eu preciso, de repente, para uma pessoa que eu preciso colocar no meu negócio? Às vezes eu tenho essa pessoa dentro de casa, no meu âmbito familiar. Às vezes não, vou para fora. Não vai descaracterizar de ser uma empresa familiar, mas ainda assim, eu estou pensando muito mais em organização, em produtividade, como essa empresa efetivamente gera lucro. Olha só que curioso. E como lidar com os conflitos? Porque, assim, família, a gente fala ali, né? Quando está na intimidade, é mais fácil, não é? Assim, do que você, às vezes, lidar com um funcionário que não é da família. E como lidar com os conflitos, hein? Porque, assim, acho que são quase impossíveis. Onde tem ser humano, tem conflito. E família junto, gente. Exatamente. Assim, tem hora que não dá para separar a chavinha do que é esposa, pai e filho. Algumas coisas são levadas para o dia a dia da empresa, mas essa organização também é fundamental, porque precisa ter é dentro de casa muitas vezes, mas precisa ter essa organização aqui, ó, a partir das 8 da manhã a gente está aqui para poder falar de trabalho. Entendi. E outra coisa, Por isso precisa de um líder. Exatamente. Entendi, tem que determinar quem vai mandar no negócio ali. E uma das funções principais desse líder é ter reunião de alinhamento com a sua equipe. Por mais que a equipe seja, muitas vezes, o esposo, a esposa, os filhos, genro, neto, tem que ter pauta. Quinzenalmente a gente vai ter reunião para poder falar dos números da empresa. A empresa é da família. O seu sócio é seu esposo, é sua esposa. Mas precisa levar uma profissionalização para isso, porque isso já ajuda a ter uma consciência de profissionalismo. De repente, o arranca-rabo que existe ali na reunião são sócios pensando em prosperidade. Não é a esposa, o irmão, a irmã necessariamente brigando. Isso muda um pouco uma chavinha. É difícil, porque a gente está falando sempre de gente que vai, de repente, estar no almoço de domingo na casa da mãe e vai lembrar que o irmão deu uma bronca no trabalho. Mas isso ajuda a diluir um pouco esses conflitos. Conflito sempre vai ter, porque gente é gente. A gente tem conflito com familiar, com não familiar. Não que a gente tem que ter conflito, tem que diminuir os conflitos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Deus manda na Bíblia, inclusive. Exatamente. Tem que ter paz com todo mundo. Mas isso ajuda muito, porque traz, mais uma vez, uma profissionalização. E falta de profissionalismo em gestão de empresas, geralmente, causa, por consequência, uma série de problemas e de atritos e de aflitos que pode levar, inclusive, à quebra, a conflitos que expandem justamente. O cliente acaba presenciando um conflito, é um cliente que eu perco. Uma briga causa um estresse, a pessoa perde uma conta que tem que pagar no dia. Isso acontece em todos os lugares. E se eu não tenho uma organização, o potencial do caos ele é muito maior. Tá vendo, gente, como tem que ter uma organização, um planejamento. É possível, sim, levar adiante, fazer ali, né, tudo que você sonhou na sua empresa, ela ali crescer, ser próspera. E é possível exatamente isso, crescer, ser próspera e conseguir altos lucros. Como que é isso, hein? Sem dúvida. Transformar essa coisa de caseira para uma empresa mesmo, assim, familiar. Sem dúvida. Mais uma vez, assim, não só falando de micro e pequena empresa, nós temos grandes empresas no Brasil que são negócios familiares, onde você tem sucessores, né, que acabam assumindo. E aí, se eu penso em crescimento, se eu penso num negócio sustentável, e aí sustentável sobre o ponto de vista de perenidade, de longevidade, eu sei que as pessoas passam, eu sei que as pessoas se esgotam, eu sei que as pessoas adoecem. Eu preciso ter sempre um bom plano de, se eu não estiver aqui, eu só precisar tirar 10 dias de férias, se eu precisar ser internado, se eu precisar ir para o hospital, socorrer um parente, um amigo, quem vai me suceder? Quem tem as informações? Então, assim, já começa a trazer um aspecto, mais uma vez, de
profissionalização para esse negócio. E eu tenho que saber, mais uma vez, que a gente está aqui de passagem. E eu tenho que passar esse bastão. Então, desde sempre, eu tenho que olhar se é um negócio familiar, quem, de repente, dos meus filhos, ou se meu pai, um irmão, tem essa capacidade, predisposição, e investir nessa pessoa também. A gente nunca teve tanta informação como a gente tem hoje em dia. Nunca foi tão fácil acessar conhecimento, a internet está aí. A questão é ir atrás disso e colocar isso em prática. Óbvio que talvez por falta de conhecimento, muitas vezes as pessoas tenham dificuldade de trabalhar um planejamento como esse. E aí, mais uma vez, tem vídeo no YouTube, tem livro, tem Sebrae, tem uma série de recursos e meios que as pessoas podem se utilizar. Mas, primeiro, é possível sim. Se a gente olha os grandes empreendedores, inclusive brasileiros, geralmente eles começaram do nada, começaram com negócios familiares, expandiram, mas tinham profissionalização. Nada vai crescer se não for planejado, vai inchar e tudo que incha explode. E aí, prejuízo, fechamento, dor de cabeça. Já existem inúmeros fatores que a gente não controla externamente. A gente não consegue controlar o mercado externo, embora a gente precise sempre analisar o ambiente externo para poder se precaver. A gente saiu de uma pandemia e o mercado ainda tem pequenos reflexos disso. Quem não estava, de repente, atento ao que estava acontecendo sobre desabastecimento de certas cadeias produtivas, por exemplo, faltou matéria-prima não tem produto para vender. Só para poder ver o quanto a gente precisa estar atento ao mercado externo. E muitas vezes, por falta de gestão, falta de conhecimento, as pessoas não estão olhando para o dia a dia ali, estão olhando a conta para pagar, o estoque, o cliente está fazendo pedido. Isso passa por uma profissionalização. Isso passa por etapas de controle e gestão de uma empresa. E, mais uma vez, se eu estou pensando no longo prazo, se eu estou olhando para um negócio para 10, 20, 30 anos, eu tenho que pensar em quem vai estar tocando, qual é a realidade de negócio para daqui 10. A forma como a gente vive hoje é diferente de como nós vivíamos há 10 anos atrás. Não tinha um WhatsApp há 10 anos atrás. Daqui 5 anos, como é que vai estar? Será que eu já estou olhando para a minha empresa para daqui 5 anos ou estou olhando para amanhã? Ou seja, não é só um planejamento de como a empresa vai funcionar. Tem que fazer ali um planejamento de como eu vou estar daqui 10 anos. Traçar um objetivo mesmo. Exatamente. É isso. Exatamente. Isso não serve, não é só para uma empresa familiar. Acho que isso é para todas tudo. As empresas. Exato. Para nossa vida, inclusive. Exatamente. Não é? Exatamente. Entendi. Então tem que ter ali, além do planejamento, ali quando está ali no início da empresa, desse empreendedorismo familiar, também pensar como vai ser futuramente, onde eu quero chegar, qual é o meu desejo. Sem dúvida. Isso é muito importante. Qual é a grande dificuldade das empresas? Você falou aí que as empresas acabam morrendo. Por quê? É isso? É a falta de planejamento, como você disse? São vários fatores, porque alguns a gente não controla, mas sim de maneira geral. Primeiro, falta de planejamento, porque falta de planejamento abrange tudo. É falta de planejamento financeiro. Falta de planejamento financeiro significa que muitas vezes está misturando o que é conta da empresa e o que é conta de casa. Não está olhando para um período de 1 ano para frente, o que dirá 5 anos. Não consegue entender quais são as tecnologias que você pode usar hoje para poder facilitar a sua vida. Assim, há 10 anos atrás a gente não pensava em WhatsApp, Instagram e Facebook como meio de venda. Hoje é impossível não pensar como meio de venda. Aliás, as pessoas não perguntam mais seu telefone, né? Qual é o seu Instagram? Exatamente. Você tem Instagram? Qual é? E isso é tão perigoso, de verdade, porque às vezes a gente vai falar dessas tecnologias com uma micro e pequena empresa, a pessoa fala assim, eu odeio isso. Você pode não gostar, mas o seu cliente gosta. O seu cliente usa. Ou seja, não tem escolha. Existe hoje um dado que aproximadamente o brasileiro fica 3 horas e 42 minutos conectado a redes sociais por dia. É muito tempo. Como é que você vai ignorar por falta de planejamento, falta de visão de mercado? Porque eu não gosto, mas o meu cliente passa 1/6 do dia dele, 1/4 do dia útil dele conectado àquilo, e eu estou perdendo uma vitrine gratuita para poder vender. E isso muitas vezes é reflexo do quê? De falta de planejamento de marketing, por exemplo. Porque eu desconheço o meu cliente, eu desconheço o meu mercado, eu desconheço tudo, eu não consigo usar os meios mais apropriados para poder estabelecer relacionamento com o meu cliente. Porque a venda vai ser consequência disso, a venda vai ser consequência dele me vendo todo dia, dando uma dica, fazendo um vídeo, fazendo uma postagem. Aliás, essa é uma dica ótima, né? Que o Samuel está passando para a gente, assim, porque é uma grande vitrine você vender ali o seu produto dentro das redes sociais. Total. Né? Você faz brigadeiro em casa, a gente está falando, né, do ramo de alimentação, mas pode ser qualquer outro produto. Você vai ali e fala, gente, desenvolvi um brigadeiro de doce de leite. Não é? Exatamente. E aí você vai atraindo ali o seu público, as pessoas, o seu cliente, vai fidelizando também, porque o cara sabe que toda vez que ele for ali vai ter uma novidade. Exatamente. Em brigadeiros. Olha só, como as coisas mudaram, não? Totalmente. Nunca foi tão fácil ser visto, nunca foi tão fácil mostrar o que eu faço para as pessoas e como eu gero um benefício para a vida das pessoas.
Mais uma vez, a gente passa quase 4 horas por dia com o olho grudado na tela de um celular. Vamos desconsiderar problemas de saúde que isso causa, alienação. Não, deixa pra lá. Mas é uma vitrine e é de graça. E muitas vezes, por falta de planejamento, falta de conhecimento, as pessoas ignoram uma vitrine como essa. Todos nós somos movidos por necessidade e desejo. Sim. O marketing é definido por necessidade e desejo das pessoas. Lá na década de 60, Philip Kotler definiu isso e tem 60 anos que isso está ativo aí. É necessidade e desejo que a gente tem e por isso a gente consome. A questão é, eu não conheço nem a necessidade e desejo do meu cliente, como é que eu vou fazer uma postagem do brigadeiro se meu cliente não quer brigadeiro? Ou, meu cliente está sedento por brigadeiro e eu estou deixando de mostrar o brigadeiro para ele na hora do almoço para ele poder comprar de mim. Por falta de planejamento. E, gente, fazer planejamento, mais uma vez, não necessariamente significa planejamento estratégico de grande empresa, que eu envolvo 300 pessoas. Não. Vamos definir um mapa, onde eu estou, onde eu quero chegar, e quais são os passos que eu vou definir para poder chegar lá. Isso é planejamento. Eu faço isso num papel, eu faço isso num caderno. E isso é até interessante falar, porque muitas vezes as pessoas começam um negócio familiar por necessidade. Não tem muito acesso e conhecimento de tecnologia. Não significa que não vai fazer gestão. Tem papel e caneta aí. Uhum. Dá para fazer tudo com papel e caneta. Inclusive, se tiver um apagão tecnológico, é papel e caneta que a gente vai voltar a usar. Exatamente. Né? Há pouco tempo teve aí apagão e tudo mais. Gente, se não tiver papel e caneta, a gente está refém de tudo? Não. A gente vai continuar vendendo, porque as necessidades e desejos continuarão existindo. A gente vai continuar tendo fome, continuar tendo sede, frio, calor, precisar de roupa, necessidades. E quanto mais valor eu agrego, mais eu consigo atribuir o conceito do desejo. E mais dinheiro eu ganho, porque desejo remete a status, comodidade, conforto. E as pessoas estão mais predispostas a pagar por isso. A questão é, qual o valor que eu gero para a vida das pessoas? Até dar uma dica, tem um vídeo muito legal no YouTube chamado Pipoqueiro Valdir. É um vídeo curto, um cara que vende pipoca no centro de Curitiba, com inúmeros diferenciais. E ele cobra mais por esses diferenciais. Tem gente que não vê valor. Tem gente que vê. E o Valdir, no final do vídeo dele, ele tem uma frase que é sensacional, que é: a gente nunca vai ser tudo para todo mundo. Nunca. Como é que eu vou definir para quem que eu sou alguma coisa? Através do planejamento. O Valdir, assim, esse vídeo, ele tá no YouTube, é de graça, assistam, porque é uma aula de gestão. É um negócio pequeno, é um negócio familiar. Esse cara ganhou prêmios de inovação ao redor do Brasil. E olha só, às vezes as pessoas estão procurando aí uma luz no fim do túnel, não sei o que fazer, preciso ganhar dinheiro. Às vezes a solução está dentro da sua casa. Exato. Às vezes é um modelo de alguma coisa que o seu pai, o seu tio, o seu avô, né, alguém da sua família faz e você pode dar continuidade. Também vou dar um exemplo. Eu não vou me lembrar o nome dele agora, me perdoe, mas tem um rapaz que limpa a piscina. Uhum. O pai dele limpava a piscina. E aí ele falou, por que eu não posso limpar a piscina? Aí ele passou a limpar a piscina. Só que é mais jovem. O que ele faz? Ele faz vídeos limpando a piscina. Então ele pega aquelas piscinas muito sujas, sabe, verde, assim, sim, cheia de lodo. Aí ele escreve com o aspirador, sei lá, no Jesus. Fundo da piscina, ele já fez isso, ele escreveu Jesus no fundo da piscina. E ele tem não sei quantos mil seguidores. Exatamente. Ele pegou a ideia de dentro de casa, conseguiu inovar. Tá bem, não, né? Parece piscina, um monte de piscina todo dia para ele limpar. Antigamente, para esse rapaz, de repente, ser visto, ele precisava juntar um volume absurdo de dinheiro para poder ter uma inserção comercial numa grande mídia televisiva. Nem ia conseguir, talvez. Exato. Assim, o tempo ele é escasso. A TV vende espaço na programação e cobra muito caro por isso. Absurdo. Não tem tempo para todo mundo. Hoje em dia, primeiro, tem diluição. Ele pode, por exemplo, ser um patrocinador do Tudo Mais. Ficou mais fácil ser visto. Uhum. Mas não necessariamente eu preciso investir dinheiro. Eu posso usar a tecnologia a meu favor e fazer vídeo, porque vídeo viraliza. E por que viraliza? Porque a gente fica 3 horas e 42 minutos por dia assim na tela do celular. Eu tô vendo vídeo de culinária, de churrasco, o próximo vídeo é do rapaz limpando piscina, de repente tá vídeo de relógio. Um cachorro. Exatamente. E aí vai. A vitrine nunca foi tão fácil e acessível como é hoje em dia. Precisa de planejamento para isso. Olha só. Então essa é a dica boa que você dá pra gente. Sem assim, dúvida. Quem quer empreender, planejamento. Acima de tudo, planejamento. Até porque muitas vezes a pessoa está passando por uma transição e empreende naquele momento. Depois vai conseguir uma recolocação. E eu tenho que ter um plano para o que eu vou fazer nesse momento. Uhum. É mais ou menos isso. Muitíssimo bom, muitíssimo maravilhoso. Samuel, que bom ter você aqui com a gente. Samuel também é presbiteriano desde criança, não é mesmo?
frequenta a igreja, gosta, não é mesmo? Então, Exatamente. assim, quando ele soube que a pauta era aquele, ele falou, não, lá eu vou. Tenho que ir, tenho que ir. Com muita alegria. Que bom, sabe? Sempre muito bem-vindo. As portas agradeço. estão abertas. Com certeza. Vamos falar aí de outros assuntos. Voltaremos. Não é? Voltaremos. Muito bom. Muito obrigada pelas suas dicas. Eu que Foi agradeço, ótimo o Thaís. nosso bate-papo. Obrigada. Contem comigo e contem com o Sebrae também. Deus te abençoe muito, Amém, viu? nós todos. Amém.